Bom dia, nossa aula de geografia, nós vamos dar continuidade, né? Nós estávamos estudando sobre as paisagens urbanas do município e nós vamos ver sobre a cidade e suas diferentes paisagens. Na cidade, podemos observar diferentes paisagens. Essas paisagens se diferenciam pelo modo como as pessoas utilizam o espaço urbano, ou seja, como constrói as casas, edifícios, ruas, praças e parques, além das atividades econômicas a que se desenvolvem. Veja a seguir as características das paisagens de bairros em diferentes cidades. Então, veja bem. Claro que nós sabemos, né, que há uma predominância, né, em geral, a cidade, como é a paisagem urbana. As casas são construídas próximas umas das outras, são criadas ruas, avenidas, com maior número de pessoas e de veículos circulando. Isso é, em geral, a paisagem urbana é constituída dessa maneira. Mas há elementos, né, que transformam, né, diferenciam uma paisagem da outra. Né? Esses elementos são os que diferenciam uma paisagem uma da outra. Nós vamos poder observar. Ao analisarmos essa paisagem, observamos um bairro em que predominam construções residenciais, alguns estabelecimentos comerciais. Também existem nesses tipos de bairro, né? A foto mostra parte da cidade de Palmas, Tocantins, em 2015. Então, nós podemos observar, ao analisarmos essa paisagem, o que a gente pode observar? Que é um bairro que tem mais é um bairro com predomina construções residenciais, mas também alguns estabelecimentos comerciais nessa foto, né, nesse tipo de bairro. Aqui nós vamos ver nessa foto é possível observar uma rua do centro da cidade de São Paulo, né, em 2017. O centro é uma área da cidade, deixa eu só tirar essa minha câmera aqui. Não quer sair, na verdade. Então, eu vou ler do meu livro aqui. É possível observar, né? Nessa foto é possível observar uma rua do centro de São Paulo. São Paulo, né? Na capital de São Paulo. O centro é uma área da cidade onde geralmente se localiza um grande número de lojas, bancos, restaurantes, etc. Portanto, é um lugar onde o comércio é mais intenso e por isso o fluxo de pessoa é maior. Então, veja bem, normalmente, né, no centro está mais a parte econômica, temos mais banco, comércio e assim, várias lojas, né? Então, a gente pode estar os restaurantes e assim por diante. Então, o maior número de pessoas. Normalmente, o centro da cidade é o local mais movimentado da cidade. Você já foi ao centro da cidade do município onde você mora? Então, é uma pergunta, questão pessoal, né? Vamos lá. Alguns bairros destacam pela concentração de indústrias. Nesses bairros também podem ser encontrados estabelecimentos comerciais e residenciais. Foto de parte do município de Campinas, São Paulo. Então, existem ainda alguns bairros que eles são mais industriais, né? Então, onde são localizadas as fábricas, indústrias. Vamos observar aqui. Então, o que a gente pode estar observando? As diferenças, né? Então, a gente pode estar vendo a questão das diferentes paisagens. Então, os elementos acabam transformando as paisagens, né? Diferenciando as paisagens uma das outras. O crescimento das cidades. Quando a cidade cresce, ou seja, sua área passa a expandir, geralmente podemos observar na paisagem novos loteamentos em lugares que antes eram ocupados por lavouras ou por áreas de vegetação natural. Então, normalmente, sempre que a gente chega no início, né, na chegada ou na saída das cidades, né, acontece, a gente está vendo sempre loteamento. Então, no Brasil, né, normalmente as cidades estão, as paisagens urbanas estão sempre movimentando, diferenciando, né, estão o tempo todo transformando, na verdade, a palavra correta é transformando. Então, sempre sendo transformada e a gente observa que o aumento das áreas urbanas no Brasil, ela
atualmente é muito comum, a cidade está sempre crescendo. Sempre, praticamente a gente, quem viaja muito, ou você mesmo, quando a gente viaja, a gente sempre sabe. Sempre que a gente chega numa cidade, está sempre tendo um loteamento novo, né? Já começa e está sempre propaganda de novos loteamentos para vender. Dessa forma, as áreas onde predominam atividades rurais transformam-se ao receber mais moradias, comércio, entre outras atividades, passando a ter características urbanas. Muitas vezes locais que eram paisagens rurais, né, nas cidades, acabam com o tempo, pouco tempo já faz parte da paisagem urbana, já foi transformado de rural para urbano. Aqui nós temos loteamento, divisões de um grande loteamento em terrenos menores ou lotes. Então, loteamento normalmente um terreno maior vai ser loteado, vai ser dividido em tamanhos menores. Geralmente comercializados para a construção de moradias e estabelecimentos comerciais. E normalmente esses loteamentos eles acabam sendo, as pessoas têm tamanho maior, né? Divide e vende os terrenos menores com o objetivo de novas construções. Os bairros nem sempre tiveram as mesmas características. Você sabe por que quais mudanças o bairro onde você vive, onde você mora? Então, por quais mudanças, né? Então, por quais mudanças o bairro onde você mora, né? Então, assim, normalmente nós moramos, né, no bairro, nós moramos na área rural, né? Então, essa questão aí, ou onde se localiza a escola. Passou recentemente, você sabe por quais mudanças, né? Então, por quais mudanças passou o bairro onde você mora ou onde se localiza a sua escola? Normalmente, nossa escola também se localiza, né, na área rural e tem já tem uma paisagem característica predominante rural também. Então, não houve essas mudanças, né? Claro que no bairro onde está a escola houve, né, algumas mudanças, não tão muito recente, mas houve mudanças, né? Há uns 3, 4 anos atrás, claro que houve algumas mudanças, mas recentemente não houve muitas mudanças. Alguma construção em um terreno vazio, novo estabelecimento comercial, novas escolas, hospitais, edifícios, ruas, novas criações de praças e parques. Converse com seus colegas. Então, assim, no bairro onde fica a escola, né, ali na localização da escola, há sim algumas construções novas. Então, isso acontece, né? Lá no bairro muda muito mesmo, algumas construções, mas nesse sentido no sentido mais, menos, né? Se a gente for observar, é muito menos essa transformação, é mais lenta, menos visível do que nos bairros, nas cidades. As formas de relevo e as paisagens urbanas. Vamos observar. As paisagens do espaço urbano também se diferenciam por causa do relevo, né? Ou seja, por causa das diversas formas existentes na superfície terrestre sobre as quais as cidades vão crescendo. Isso também ocorre em algumas paisagens rurais. Sim, né? Então, nós sabemos que tem terrenos mais elevados, né, com outros lugares mais baixos, de baixadas. Então, há muito essa questão da forma, né, existente do terreno, de como o terreno, da superfície, como é a superfície terrestre. Ela não é um local tudo assim planinho. Existem lugares que são planinhos, mas existem muito essa questão de morro, de serra, de locais bem mais baixos. Na foto ao lado, de 2015, vemos que a paisagem da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, é caracterizada por diversas ladeiras, né? Por diversas ladeiras, ou seja, ruas íngremes. Muito ladeiras, mas umas subidas, né? Muito íngreme, então as ruas têm muitas subidas. Essa característica de Ouro Preto se deve ao tipo de relevo
com a presença de morros onde essa cidade está localizada. Sim, né? Então, por que ela tem muitas ladeiras? Porque tem morros e as pessoas foram construindo lá em cima, então a cidade tem mesmo essas ruas íngremes, com muitas subidas, né, com essas ladeiras. A paisagem urbana da cidade de Palmas, Tocantins, em 2015, é caracterizada por ruas planas e retas. Essa característica das ruas é favorecida pela existência de um relevo plano. Então, claro, em Palmas é planinho porque o relevo da cidade é plano. Já a diferença de Ouro Preto, porque lá tem bastante morro, mais elevado, né, com bastante morros. Vamos. Atividade. Essa daqui vocês têm na apostila, né, gente? Leia o texto a seguir. Nós temos o texto A e temos o texto B. Então, nós temos aqui, ó, a Praça Garcia, no centro da cidade, onde, ao lado da igreja colonial, reluz uma estátua do piloto Ayrton Senna. É o ponto de encontro dos taxistas. Eles põem o assunto em dia entre um passageiro e outro e colaboram trazendo notícias frescas. Forasteiros são facilmente reconhecidos, até mesmo pelo jeito de andar na rua. Pessoas muito apressadas só podem ser de fora. Vamos para o texto B. Quando a casa da fazenda apareceu azul e branca no final do caminho, meu coração explodiu de alegria. O caminhão balançou para lá e para cá na última curva. Aprumou as 4 rodas no terreno acidentado e seguiu firme na direção do curral. Passamos entre dezenas de bois, vacas e bezerrinhos que espalhavam um cheiro seco de estábulo. E estacionamos no gramado em frente à casa. Olha só, então nós vamos ver aqui, nós temos 2 textos, né? Um é o amigo. Deixa eu só ler aqui no meu texto, no meu livro, porque no meu livro ele tá mais fácil para ler do que no computador. O amigo leiteiro do governador, de Hudson Correia, né? É o primeiro texto da letra A, e o outro, De Braços para o Alto, de Drauzio Varela. Ilustrações de Cárcamo. Aí nós estamos, então, são os 2 textos que a gente pode observar. Então, nós fizemos a leitura de 2 textos, né? O texto A e o texto B. Vamos ver o que agora a gente vai aproveitar desses 2 textos. Qual dos textos descreve uma paisagem rural? Escreva o nome de 2 elementos que fazem parte dessa paisagem. Então, veja bem, vocês vão dizer o texto A ou o texto B, que descreve, que relata, vai falando sobre descreve como é uma paisagem rural. Então, você vai dizer qual, vai falar texto A ou texto B, dependendo da sua leitura, da sua compreensão, e vai pegar 2 elementos, né? 2 elementos que fazem parte dessa paisagem. Faça uma descrição do lugar onde você vive, como os textos acima. Os elementos que existem no lugar para descrevê-lo e contar algo que o caracteriza. Então, você vai descrever dessa maneira também, tá? Como você vai fazer? Aqui, nessas linhas, você vai usar para descrever o local que você vive. Então, você já viu os 2 textos descrevendo. Esse aqui, olha, nós temos 2 textos, né? E essa parte aqui, está descrevendo uma área, um ambiente, né, urbano, e o outro descrevendo um ambiente rural. Então, dá para vocês observarem a distinção, né? Então, são ambientes distintos, diferentes. Então, você vai descrever agora o local onde você vive. Como que é? Então, você vai colocar, vai fazer uma descrição assim, não é colocar, tem isso, não, você vai descrever, você vai observar
vai caracterizar, ó, você vai, o lugar onde você mora, não precisa ser só a sua casa, não. Vai ser o ambiente, igual, por exemplo, eu moro aqui em Três Capões. Se eu for descrever, eu posso descrever, eu vou descrever Três Capões, né? Posso descrever a chegada até minha casa. Então, vou descrever o meu ambiente. Quem mora, você que mora, por exemplo, numa fazenda, em outra fazenda, você vai descrever como é o local que você vive, né? Os elementos que tem aí no local que você vive, certo? Se você vive atualmente, você vive onde? Agora eu estou morando no momento na cidade, então você vai descrever como é a sua rua, né? A cidade que você vive, certo? Onde você mora próximo de mercado, de padaria, você pode estar descrevendo assim, certo? Não necessariamente você vai ter que ficar preocupado. Não, se você mora, no momento você está na cidade, você vai descrever um ambiente, uma paisagem urbana, certo? Então, um beijo e até a próxima aula.